voz. Nossa, que bom dia bonito. Quero ouvir de novo. Bom dia. Bom dia. Que maravilha. Fique em pé aí onde você está. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Você que está aí na internet ou na televisão, participando desse culto junto conosco, seja bem-vindo à casa do seu Pai. A palavra de Deus diz, em Hebreus, capítulo 12, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é Ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Amém? Diga para quem está do seu lado assim: eu vim adorar esse Jesus. Agora eu quero te convidar a sentar novamente. Enquanto o Abediter canta essa canção que nós conhecemos, você vai fazer a sua oração de entrega, aquilo que você veio entregar ao Senhor nessa manhã. Comece a fazê-lo enquanto o Abediter canta. Essas
agora já dê um abraço, cumprimente a pessoa que está do seu lado. E uma das promessas dele foi: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós juntos confiamos nessa promessa, estamos juntos, adorando ao Senhor como sua igreja, porque acreditamos. Amém? Vamos às palmas. Mil motivos temos pra cantar, somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão, já não há mais juntos. Então cante: Santo, Santo é Senhor, todo o poder está em tuas mãos, dignas de adoração, toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos estás. Nas palmas, assim, ó. Erga a voz. Mil motivos. Mil motivos temos pra cantar. Somos livres para te exaltar. Nova vida nós temos em Jesus. Atraídos pelo teu amor, alcançados pelo teu perdão, já não há mais condenação. Juntos, Ele nos faz um. Santo, Santo é Senhor, todo o poder está em tuas mãos, dignas de adoração, toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou. Eu quero ouvir você. Santo, Santo. Santo, Santo é Senhor. Para Ele. Todo o poder está em tuas mãos, digno é de adoração, toda honra e louvor damos a ti, Senhor, que nos resgatou, acima de todos estás. Os homens, tu és santo, tu és santo, tu és digno, tu és digno de honra e louvor, digno é de adoração. Homens, tu és santo, mulheres, tu és santo, tu és digno, tu és digno de honra e louvor,
salva de palmas. Porque Ele é santo, Ele é grande, Ele é cheio de esplendor. A sua glória enche toda a terra. Senhor, enche o templo com a tua glória nessa manhã. Vestido de esplendor, o santo Deus te amou. Quem é Ele? É Rei da criação, Rei da criação. Na luz enquanto está, É Ele. pra sempre está o santo, o Deus da salvação. Quero ouvir você. Grandioso é o Senhor, eu cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, Grandioso, grandioso é o Senhor. Eu cantarei, grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Ele é eterno. Eterno e imortal, O Alfa e o Ômega. princípio e final, Senhor da terra e céus, Senhor da terra e céus, Deus Pai, Deus Salvador, Ele é. Deus Consolador, Ele é o Trino Deus, Ele é o Trino Deus. Grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, grandioso é, grandioso é o Senhor, Ele é grande. Seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Agora com toda a sua alma. Diga. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor Deus. Grandioso és tu, grandioso és tu. Diga. Grandioso é o Senhor, cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor, Ele é grande. grandioso é o Senhor, eu cantarei. Grandioso é o Senhor, seu nome exaltarei. Grandioso é o Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor que é fiel em todo o tempo. Você pode tomar assento, querido.
Quem está com a gente hoje aqui pela primeira vez, você foi convidado para participar desse culto, ou você está aqui na cidade, ou saiu da sua casa e veio aqui, está com a gente aqui pela primeira vez para participar desse culto, levanta a mão aí, só para a gente ver, aqui na frente, tem ali, quem está pertinho aí, fica com a mão levantada um pouquinho, você que está pertinho aí, dá um abraço aí, fala, olha, como é bem-vindo, seja bem-vindo aqui no nosso meio, nesse nosso tempo de adoração, nesse culto em que hoje nós adoramos e servimos ao Senhor. É uma alegria recebê-los aqui. Se você pudesse depois, aí na frente da sua poltrona tem uma fichinha, se você pudesse preencher para a gente depois, entregar na recepção, é com alegria que a gente quer ir mantendo essa proximidade com você. E querido, uma outra informação importante, você lembra aquele abaixo-assinado contra a corrupção, que nós estamos participando desse processo junto como igreja, acreditamos que para acontecer também uma transformação no nosso país, como cidadão, nós precisamos nos posicionar, e essa é uma das maneiras éticas, coerentes, corretas que nós podemos fazer isso. Então lá na saída existe uma lista, um abaixo-assinado que você assina, preenche lá com as suas informações. Se você ainda não pegou a ficha, você quer levar para a sua empresa, lá para o seu trabalho, ou levar para a escola, faculdade, está lá a informação no fundo e você pode então participar desse processo com a gente. E daqui 2 semanas, passa essa semana agora, na outra, vai ter um missionário. Quantos de vocês que estão aqui já participaram de um missionário aqui? Quantos? Só para a gente ter uma ideia aqui. Olha só, tem vários aqui que não. O missionário é o nosso congresso de missões da igreja. Gente, é impactante demais. Os testemunhos que nós ouvimos dos missionários que estão aqui com a gente compartilhando, o que Deus está fazendo na nossa cidade, no nosso estado, pelo mundo, aquilo que está sendo a proclamação do Evangelho, todos os desafios que envolvem essa proclamação do Evangelho. Então, fica atento, do dia 25 a 27, se você desejar participar de alguma oficina específica do missionário, você também pode procurar o nosso stand, e a gente vai ter com a gente aqui, a missionária Noêmia Cecito, lá de Moçambique. Ela já esteve conosco aqui testemunhando, pregando, falando da palavra de Deus, e ela que vai estar compartilhando conosco, e no louvor, na adoração, vai estar o Azaf Borba com a gente também, ministrando, conduzindo, para que não só um evento aconteça. Quando nós realizamos essas programações, queridos, não é por causa de um evento, é o que a palavra de Deus pode impactar a minha vida e tua vida com um foco diferente. Então, nesses dias o foco é missões, nesses dias o foco é vocacionados, é onde nós nos despertamos ainda mais, para ampliarmos a nossa visão daquilo que Deus tem para fazer em todos os lugares dessa terra através da nossa vida. Seja orando, seja investindo, seja apoiando de alguma maneira os projetos missionários. Então, vale a pena você se programar para estar com a gente do dia 25 ao dia 27 de setembro. Hoje, e esse é o tempo também que a gente dedica ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você veio preparado para esse tempo, você que é membro da igreja, você que participa com a gente, esse é um ato voluntário, onde as pessoas saem dos seus lugares e elas vêm aqui à frente para poder colocar diante do Senhor aquilo que elas entendem para a sua vida pessoal, como fidelidade para com Deus. Um dos valores preciosos que eu aprendi dentro da minha casa foi esse, que se eu não aprendesse a reconhecer na minha vida, não é o valor ou um percentual do dízimo, é que se eu não aprendesse a reconhecer na minha vida que tudo vem de Deus, eu não saberia dar valor a nada das outras coisas na vida. Quando a gente aprende em casa, quando a gente aprende na vida do dia a dia, que tudo o que nós temos é dádiva do Senhor, é graça do Senhor, nós não temos dificuldade nenhuma de liberalidade no nosso coração e falarmos, Senhor, essa aqui também é a parte que eu digo ao Senhor, daquilo que tem sido a fidelidade do Senhor comigo, aqui está a minha parte, aqui está o que eu compreendo e entendo, que tudo vem do Senhor para mim. Então, muito mais só do que um ato, querido, muito mais só do que uma rotina ou um valor de dinheiro, não é isso.
é um valor de coração, de princípios da palavra de Deus na minha vida e na sua vida, reconhecendo essa soberania do Senhor. Por isso eu vou pedir a você que se coloque em pé, fica mais fácil para as pessoas também saírem, você levanta a sua poltrona aí, e enquanto você veio preparado para isso e você dedica aqui, nós estaremos adorando ao Senhor juntos. E se nessa manhã em especial, você desejar colocar uma oferta especial para missões também, para que os projetos que nós estamos desenvolvendo, você faça isso nesse tempo, só você identificar no envelope, e nós vamos adorar e adorarmos o nome do Senhor nesta manhã, amém? Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso, em sua formosura, és incomparável. Deus supremo és, Deus supremo és, soberano, soberano em glória. Oh, Deus cantamos, mulheres, maravilhoso, os homens. Maravilhoso, todos nós, não há Deus como Ele, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. E é nesse Deus, que é sem igual, que nós podemos colocar nossa confiança, sabendo que Ele não falha. Ele não falha. Ele não falha. Ele é fiel. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são glórias, creia, não são. Não podem me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir lugar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia, com
Aleluia! A cada dia vou viver rompendo em fé. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você a trouxe com você, em pé mesmo como você está, em Malaquias. No livro de Malaquias, capítulo 3, do versos 14 até o verso 18. Malaquias, capítulo 3, verso 14 a 18. Nos diz assim a palavra de Deus: vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, e entre os que servem a Deus e os que não servem. Vamos orar juntos? Pai querido, obrigado pela presença preciosa do Senhor aqui. Não existe mesmo outra razão ou motivo maior no nosso coração que não seja estarmos diante do Senhor. Várias são as situações que nos envolvem durante a semana, as circunstâncias que nós passamos, que não estavam preparadas. Várias são as responsabilidades que cada um de nós corremos atrás, tentamos realizá-las. Mas quando nós paramos, como estamos aqui, nessa manhã, é porque nós reconhecemos a necessidade que temos em nossa alma de experimentarmos essa intimidade com o Senhor ainda mais de perto. Eu sei que, na realidade, tudo isso aqui para a gente deveria ser uma continuidade de um dia a dia contigo. Mas como estamos aqui como comunidade, como povo seu, estamos com tanta gente pela internet, pela TV, nós clamamos ao Senhor, que aquilo que o Senhor ainda tem para continuar falando conosco, que de uma maneira muito preciosa o Senhor possa falar nesta manhã. Eu careço da sua graça e misericórdia, preciso do Senhor, mas aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração, Pai, que seja mais uma vez para a glória do seu nome, e que através da presença do teu Espírito Santo, cada palavra possa ser traduzida na necessidade, no desafio pessoal de cada coração. E que nesta manhã, mais uma vez, a gente saia daqui, diferente de como nós entramos, mais uma vez desafiados a olharmos para o Senhor e caminharmos unidos no propósito do Senhor para nós. É assim que oramos e assim que agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode tomar assento, querido. Você sabe que é muito diferente, parece que a gente está no mesmo lugar, usando o mesmo microfone, mas é tão diferente quando eu estou conduzindo um louvor e quando eu tenho que pregar, sabia? A responsabilidade, o frio é o mesmo, a tremedeira é a mesma, mas o coração fica assim, rápido, né, pastor Edson? Porque a gente sabe que tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca à disposição do Senhor para fazer e servir no reino, não está focado só na habilidade ou numa característica ou num estilo, mas está em nós reconhecermos que todo o tempo que Deus nos convoca para algo, nós precisamos estar prontos. E quando eu estava lendo esse texto e meditando, durante todo o livro de Malaquias, eu escolhi só estes versos para nós lermos, mas a gente vai dar uma estudada desde o capítulo 1. Eu fiquei pensando um pouquinho nos desafios que nós vivemos nos nossos dias de hoje, nessa nossa caminhada de fé. É interessante que, para Malaquias, o contexto que ele estava vivendo naquela época, era um momento bem diferente do que os outros profetas estavam vivendo e tinham experimentado. Alguns dos outros profetas tinham anunciado a promessa de Deus, a palavra de Deus, e tinha visto algumas daquelas coisas acontecerem. Mas Malaquias estava num tempo diferente.
num tempo onde o povo estava vivendo uma pequena província, estava sofrendo com a pobreza, o povo estava sob o domínio de estrangeiros, um tempo de espera, onde nada acontecia, um sentimento de que Deus estava alheio a tudo o que estava acontecendo no entorno do povo. O templo estava pronto, mas mesmo as celebrações, elas tinham um sentimento de vazio interior. O tempo de milagres, que foi de Eliseu e Elias, já havia se passado. Não era mais a realidade daquele momento. Todas as cerimônias aconteciam, mas faltava entusiasmo, faltava vida. E algumas perguntas começavam a acontecer no coração das pessoas. Onde está Deus? Importa servi-lo? Faz a diferença servi-lo? Fará a diferença ser fiel aos preceitos de Deus? Fará a diferença eu ter convicção dos valores que nós aprendemos sobre a lei mosaica? Será que isso tem alguma razão hoje real para a nossa vida? Eles observavam que uma geração já tinha passado e a outra estava passando e ainda não conseguiam ver de perto as outras promessas que Deus havia colocado para eles. E o que começa a acontecer? Muitos começaram a perder a sua fé. E começou um esfriamento a acontecer dentro do coração. Aquelas expectativas que estavam agora altas, e começaram a passar os dias, e não acontecia, fez com que a fé de alguns fosse diminuindo, e esta fé fosse abalada. Eram sentimentos parecidos com o que havia acontecido no tempo de Neemias, onde o povo e os sacerdotes começaram a negociar valores e princípios da lei mosaica, contrapondo com a veracidade da revelação do amor de Deus. Então, até para alguns deles, será que Deus realmente nos ama? Essa era uma mensagem anunciada por Malaquias, mas ela tinha alguns propósitos. Primeiro, a soberania de Deus para que ela fosse percebida. Era uma mensagem anunciando que Deus continuava sendo um Deus que é Pai. Uma mensagem anunciando que ainda Deus continuava sendo um Deus que era justo. Sendo justo, Ele não muda. E Ele não mudando, Ele continuará agindo como juiz. A mensagem tinha o propósito de alertar o povo, aquele povo que estava descuidado, aquele povo que estava começando a ser indiferente, insensível, povo que estava começando a deixar com que desvalores começassem a fazer parte da sua vida, um povo que se relacionava com princípios diferentes do que naquela época eram os orientados pela lei mosaica. Essa palavra vem justamente no momento onde o sentido era falar assim: o Deus de toda graça e misericórdia continua exercendo a sua benignidade, mas para aqueles que tão somente ouvem a sua voz e retornam para o caminho do temor, abandonando os seus maus caminhos. E aí eu fiquei pensando aqui, por que será que Malaquias insistiu tanto? Mesmo com todo esse sentimento de frieza que estava acontecendo com aquela pequena nação em Judá, ele insistia, porque ele queria que o povo voltasse os olhos para Deus. Quais são os perigos, queridos, que acontecem na nossa vida? Por que será que Deus, justamente nesse momento da história, como foi no tempo de Malaquias, e trazendo para a nossa realidade de hoje, quais são os perigos que nós corremos quando nós começamos a viver uma vida só de questionamentos? Eu percebo aqui, lendo todo o capítulo, eu li o capítulo várias vezes, em versões diferentes, é que Deus sempre teve uma resposta sincera e verdadeira para o povo, sempre. A palavra de Deus nos diz que Deus não é homem para o quê? Para mentir. Deus não é Deus de confusão.
Então as respostas de Deus, elas sempre foram verdadeiras. Acontece que no coração do povo, não era realmente a resposta que eu queria ter. E quando não é a resposta que eu quero, eu começo a questionar. Por que que no coração deles, eles estavam se afastando da presença de Deus? E com alguns sentimentos. E alguns sentimentos eram esses: não temos visto evidências do amor de Deus. O que nós vemos é injustiça. Não estamos percebendo mais a diferença em servi-lo. Estamos apenas cumprindo nossas responsabilidades de cultos. Por que precisamos esperar pelas promessas? E é interessante que essa mensagem de Deus através do profeta Malaquias nos ajuda a reconhecer que nas pressões, nas frustrações, em todos os sentimentos que passam também pelo nosso dia a dia, e que naquele período estava produzindo uma fé cínica, estava levando essa fé a sofrer também desgastes imperceptíveis. Quais são os sinais que nos alertam que a nossa fé está sofrendo desgastes? E que quando começamos a ter esses desgastes, que respostas Deus começa a nos dar, para que a gente volte a nossa consciência de uma caminhada com Ele no dia a dia. O primeiro sinal de desgaste da nossa fé é quando nós questionamos o amor de Deus. Quando começa a passar pelo meu coração e pelo seu coração questionamento de será que Deus realmente me ama? Olha só o que acontece com o povo em Malaquias, no capítulo 1, do verso 2 em diante. Diz assim: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor? Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terras devastadas e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Esta afirmação do Senhor, eu os amei para sempre, queridos, é a mais profunda expressão de Deus na história. Desde a criação do mundo. Era a maneira mais intensa de Deus revelar também os seus atos de justiça. A maneira mais intensa de Deus revelar o cuidado, o zelo, o propósito dele. Este é um dos atributos de Deus. Deus é amor. É onde autentica e evidencia cada vez mais a importância que cada pessoa tem para Ele. O significado para a minha vida e para a sua vida. Olha só o que nos diz as palavras de Deus nesses textos, em Deuteronômio 7, versos 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou da mão poderosa e os redimiu da terra para a escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Em Jeremias 31, verso 2 e o verso 3, assim diz o Senhor: o povo escapou da morte e achou favor no deserto, quando Israel buscava descanso. O Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Em 1 João, no capítulo 4, verso 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor,
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propriação pelos nossos pecados. Por isso que Malaquias começa nessa pronunciar a primeira palavra, sabendo de tudo que estava acontecendo, Deus sabendo de como estava o coração do povo, começa dizendo assim: eu sempre os amei. A compreensão na minha vida e na sua vida, quando nós começamos a questionar o amor de Deus, foi o que também estava acontecendo com aquele povo. A resposta e a pergunta feita pelo povo era porque eles não estavam valorizando as ações do que Deus já havia feito na história da vida deles, na história da geração que antecedeu eles. Esta evidência histórica é necessária para que a minha e a sua fé, e a fé daquele povo naquela época, eles continuassem crendo no amor imensurável de Deus e ela não fosse desgastada. Não que Deus amasse mais a Jacó do que Esaú. Esaú, para o contexto da época, ele tinha todas as vantagens para poder ser o preferido. Ele era o mais velho. Ele era quem tinha todos os direitos. Só que você sabe o que acontece? Esaú não valorizou os direitos que ele tinha. Esaú não reconheceu tudo que era de direito dele e que tinha sido preparado para ele. E ele vai e vende tudo isso. Vende a primogenitura dele. Era como se ele estivesse falando assim: olha, isso que Deus deu como de direito, para mim não importa, isso aí, o que eu quero são terras, o que eu quero são outras coisas, mas o que Deus já fez, isso eu não me importo. E aí quando Deus olha para o coração de Esaú e fala: eu amo tanto você, da mesma maneira que eu amo o seu irmão, mas por que você despreza aquilo que eu dou como herança? Mesmo Jacó foi envolvido, sim, pelo cuidado de Deus, pelo encontro com Deus. Mas Jacó também foi malandro, porque ele sabia o que significava ter a primogenitura, e ele falou assim: não, eu compro, me dá um prato aí, está aqui, eu preparo esse guisado para você, tal, pronto, e eu fico com a primogenitura. Até que ele tem um encontro com Deus, e Deus fala assim: olha, você fez errado, mas o seu irmão Esaú desprezou o meu amor, desprezou o que eu tinha, desprezou o que lhe era de direito. Quando nós olhamos para trás, queridos, e não valorizamos ou não trazemos à memória os atos de amor de Deus por nós, nós podemos sofrer os desgastes imperceptíveis da nossa fé. Porque nós começamos a viver aquilo que a sociedade nos mostra hoje, que é o imediatismo. Nós começamos a viver só aquilo que precisamos para hoje. E quem ama, faz hoje. Quem ama, se entrega hoje. Quem ama, olha o hoje. E Deus fala assim: e o que eu fiz na história por você? Olha tudo que eu já fiz de transformação na sua vida. Olha todas as coisas que eu já te dei. Olha os momentos que eu já estive com você. Momentos tão complicados e delicados da sua vida. E eu estive ali, mesmo você não merecendo. Eu estava ali porque eu te amei. Quando nós começamos a questionar na nossa vida o amor de Deus, como aquele povo fez, sem perceber, vai desgastando a nossa fé. Sem perceber. E aí o inimigo,
o adversário, aquele que tenta roubar os presentes preciosos de Deus para a nossa vida, ele começa então a falar ao meu coração, ao seu ouvido. Adianta? Adianta você crer que você é amado por Deus, que você é amada por Deus? Olha como você está hoje. Eu gosto muito daquele versículo que diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar a esperança. Muitas das consequências que sofremos, queridos, foi justamente por fazermos do nosso jeito, desprezando o buscar os propósitos de Deus, que sempre tem o melhor para nós. Muitas das consequências. Buscamos agir de acordo com os nossos próprios ditames da vida. E depois que não dá certo, sabe o que a gente diz? De que maneira nos amaste? Foi igual o povo falou. De que maneira? Olha só como é que está agora a minha vida. E o Senhor fala: se você tivesse me ouvido lá atrás, se você não tivesse se afastado de mim lá atrás. Alguns dizem amar e julgam sem conhecer o coração do outro, sem conviver com aquilo que as pessoas estão fazendo, praticando. Tem uma frase que eu ouvia muito da minha avó. Ela dizia assim: tem muita gente que cospe no prato que come. Você já ouviu essa expressão? Tem muita gente que cospe no prato que come. O que significa cuspir no prato que come? É alguém chegar e falar assim: olha, eu quero cuidar de você. Então está aqui, preparei esse prato de comida para você. Aí você, obrigado. Aí depois que come, não estava bom. A sensação de Deus, quando estava olhando aquele povo para quem Malaquias estava falando, era isso. Eu tenho feito tanto por vocês, fiz tanto para a geração de vocês. Essa terra que vocês estão pisando hoje aqui, era promessa minha. Eu dei ela por herança para os pais de vocês. Quantas vezes eu desprezei o amor de Deus. Mas quando a gente volta o nosso olhar, querido, para Ele, assim como Pedro, apesar de ter negado Jesus como Jesus havia falado, mas quando Pedro olha nos olhos de Jesus, ele não se sentiu julgado, ele se sentiu amado. Jesus diz assim: Pedro, eu disse o que você ia fazer, mas ainda eu te amo. Queridos, quando nós começamos a questionar o amor de Deus para a nossa vida, cuidado. Porque você pode, sem perceber, estar desgastando a sua fé. E isso vai produzindo uma frieza na nossa alma. Vai produzindo uma frieza no nosso relacionamento com Ele. E a gente corre o risco de, em alguns momentos, cuspir no prato que a gente come. Você quer questionar o amor demonstrado por pessoas por você? Tudo bem. As pessoas falham. Eu falho. Mas nunca questione o amor de Deus por você. Nunca questione. Não deixe que isso desgaste de forma imperceptível a sua fé. E muitas vezes, se você não tem percebido isso de uma maneira direta, eu acredito que Deus materializa o amor dele por nós
através de pessoas. Muitas vezes, Deus usa pessoas para falar assim: ó, filho, essa é a maneira que eu estou dizendo para você que eu te amo. Você não percebe? Porque Deus a todo tempo está dizendo o que nós vimos em Malaquias 1, verso 2. Eu sempre os amei. O segundo sinal que a minha fé e a sua fé pode começar a se desgastar é quando desprezamos e desonramos a Deus com os nossos sacrifícios. Ainda no capítulo 1, do verso 6 a 14, diz assim: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora que trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele nos atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no seu rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos. Pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Em que te desprezamos nós o teu nome? Atitudes pecaminosas muitas vezes, que são os pecados ocultos, isto é, ocultos na consciência do pecador, o que não o isenta de ter culpa. Você já leu, você já ouviu em sermões como era o ato de sacrifício na época, onde se escolhia um cordeiro, e esse era oferecido em sacrifício, como uma maneira de expressar o sentimento do coração em gratidão e o sentimento também de perdão. Nós reconhecemos o nosso pecado e queremos pedir perdão ao Senhor. Trata-se de sacrifícios de animais e tem, antes de tudo, um significado também ritual. Só que esses sacrifícios são imundos, como nós lemos aqui, não só por causa da atitude, por causa do animal que poderia ser defeituoso. Os sacrifícios eles eram considerados imundos, em primeiro lugar, por causa da atitude dos ofertantes. Primeiro era por causa do coração de quem escolhia e separava para levar e falar: essa é a minha oferta, como se tudo tivesse bem, como se tudo tivesse certo. Nem sempre vemos nossas atitudes, mas as ações
a que elas levam, elas são visíveis por todas as pessoas. Eu estava, uns anos atrás, logo no início do ministério, eu pastoreava os jovens aqui, e normalmente nós fazíamos as compras em casa de madrugada, porque era tão corrido. Naquele início de ministério, né, você vai em pique total. Eu começava a atender aqui 8 horas da manhã, eu saía daqui 3 horas da manhã. Eu era muito empolgado, e às vezes o pessoal pegava no meu pé. Thalita era ovelha daquela época, né, Thalita? E eu vinha e era todo dia, e alguns chegavam para mim e falavam assim, calma, você está atendendo demais. Não, mas as pessoas precisam. E eu achava que eu ia resolver o problema de todos os jovens, né, em um mês. Então, um momento que eu tinha com a Débora, muitas vezes, para a gente fazer compra, era de madrugada. Então, a gente ia no mercado de madrugada. Aí, um dia estou eu lá no mercado, fazendo compra, fomos pagar, mercado quase vazio. Tinha uma senhora, uma mulher do outro lado, no outro caixa. E a hora que eu comecei a pagar o caixa, passei o olhar assim, eu vi que ela estava me olhando. Sabe quando você fica meio constrangido, né? Você não conhece, não sabe quem é. Eu baixei a cabeça e continuei passando. Mas daqui a pouco, uma mulher me olhando, e eu continuei passando. Aí eu virei assim o carrinho, e fui pegando as coisas, e começou a ficar constrangido. Eu fui saindo com a Débora, ela olhou para mim e falou assim, pastor, finge que nem conhece a gente, né? Gente, eu nunca vi. Você imagina a gente que está aqui na frente, né? Numa multidão de pessoas como tem aqui, eu nunca vi. O que esse texto está querendo dizer é algo mais ou menos assim. Muitas das nossas atitudes, das nossas ações, nós muitas vezes não vemos. A gente não percebe o que a gente está fazendo. A gente não percebe a atitude que nós estamos naquele momento colocando em prática. Mas as pessoas veem. E o que Deus estava dizendo era assim, talvez vocês acham que simplesmente porque as pessoas, como estão vivendo essa fé desgastada, estão me questionando em várias coisas, para todo mundo começou a ser meio comum essa atitude de escolher o que é imperfeito, o que era incompleto, e vindo aqui oferecer como sacrifício na hora da celebração. Está achando que só porque é assim eu não estou vendo? Eu estou vendo. Eu estou vendo qual está sendo a intenção do coração com o qual vocês estão vindo oferecer o sacrifício. Malaquias fala sério quando diz que é melhor fechar as portas do templo do que continuar oferecendo cultos que não têm valor. Ele está indignado com que as pessoas pensassem que esses rituais tivessem tanto valor, maior do que a verdade que deveria ser diante de Deus, do que realmente eu venho oferecer como culto a Ele. Era uma preocupação. E o povo ainda pergunta, mas no que a gente tem te desprezado, Senhor? Mas no que a gente tem desonrado a Ti? A resposta do Senhor é assim, olhais com desprezo para mim. Sabe como que seria a nossa maneira mais simples de falar isso? Vocês simplesmente torcem o nariz para mim. Como se eu não estivesse vendo. Como se eu não estivesse sabendo. Como se eu não estivesse conhecendo. Os pais que estão aqui sabem, quando a gente chega para um filho e fala, isso aqui não está certo, não sei o que, tal, pai, o filho olha para você e fala, tá bom, né? Daquela, tá bom. O que Deus está dizendo é isso. Quando acha que merece o favor de Deus, não, eu mereço o favor de Deus. É aquela ideia da graça barata, sabe aquela graça barata?
aquela graça que, não, eu tenho direito da graça, não importa como, eu tenho direito. É profissão de Deus me perdoar. Essa é a parte dele, essa é a responsabilidade dele de me perdoar. Se eu erro, ele tem que me perdoar. Queridos, alguns questionamentos que começam a mexer com a nossa fé e a gente não percebe, vai desgastando, a ponto de nós não termos mais nem consciência do que nós estamos oferecendo ao Senhor todos os dias. Não adorar a Deus seria melhor do que um culto desprezível. Eu fiquei pensando, o que deveria acontecer quando vamos oferecer um culto ao Senhor no templo, na nossa casa, onde nós estamos? Você acha que deveria acontecer murmuração? Uma busca por satisfação pessoal? Receber o que eu quero? Buscar só a prosperidade? Você acha que deveria ser isso? Conscientemente a gente pode até responder, não, nós vamos para buscar o Senhor. Mas o Senhor olha e fala assim, eu estou vendo o teu coração. Quantas vezes queremos oferecer para Deus, mas queremos receber primeiro antes de oferecer? Uma das coisas que Deus falou muito ao meu coração é que muitas vezes nós queremos receber dele por inteiro, mas nós oferecemos pela metade. Quantas vezes buscamos cumprir nossa prática institucional religiosa, mas não a prática cristã, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Quantas vezes, em nome do Senhor, tomamos decisões e praticamos atos que, na verdade, eles prestam desserviço ao nome dEle e à santidade dEle. Mas queremos receber por inteiro. Quantas vezes conversas inúteis, defesas ideológicas, teológicas, filosóficas, mas com pouca profundidade de conhecimento da palavra, e que, na verdade, não produzem crescimento no estilo de vida cristã. Nós nunca podemos olhar para a palavra de Deus, querido, com a base daquilo que eu tomo como referencial para mim. Eu falo assim, o que eu acredito é nisso, e eu vivo e pratico isso. Então o que eu acredito é o que Pedro diz nas cartas, e isso para mim é o que mais me impacta, é o que eu mais me identifico, então isso para mim aqui é a palavra de Deus. Não, querido. Nós não cremos que a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, ela não é em partes, ela é o todo. Olha só o que diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus. Em Hebreus 4:12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração do homem. Queridos, Gênesis não é mais importante do que Romanos. Nem Paulo é menos importante do que Elias. Toda a escritura, toda a palavra, ela é viva e eficaz. É o todo. Não podemos julgar o coração de ninguém que vem oferecer um sacrifício ao Senhor. Seja um sacrifício simples, um sacrifício abastado, porque quem sonda a intenção e confronta essa intenção com a palavra é Deus, é Ele.
Esses dias recebi um convite no Facebook lá para fazer parte, né, me convidaram para fazer parte de uma página de discussão. Aí eu fui olhar antes a página para eu ver que tipo de discussão que era, o que se discutia lá. Queridos, eu não sei se eu fiquei com raiva, se eu fiquei irado, sei que eu falei assim, ainda me convida para participar do negócio desse aqui, estão querendo o quê? Gente, entrar em discussão que defendem a fé, mas menosprezando a fé do outro. Não, a fé que eu creio é a fé certa. Aqui dentro, não estou falando de fé católica com protestante, cristão, não. Estou falando aqui dentro. Julgando quem faz, quem deveria fazer, do jeito que deveria fazer, quem nunca fez, achando certo o jeito que faz. E começa algumas discussões tão inúteis, porque pega um texto, uma base da palavra de Deus, e tem aquilo como um estilo de vida, e o estilo de vida devia ser todo o que a palavra de Deus ensina, e não as partes. É inútil para quem lê e para quem escuta, e na verdade, causa mais divisão do que unidade e fortalecimento dos valores e da prática cristã. Eu queria dizer uma coisa para você. Não discuta conceitos teológicos, queridos. Ensine a palavra de Deus e viva ela. Só isso. É isso que a palavra de Deus nos diz. Leia, ensine, pratique. Se o outro está ensinando, vivendo e praticando do jeito dele, quem vai julgar as intenções não sou eu e sou você. A palavra de Deus diz que é pelos frutos que os conhecereis. Mas sabe o que é interessante? É pelos frutos que conhecereis, mas alguns questionam até os bons frutos que os outros estão dando. Olha o fruto bom, a pessoa está lá se doando, fazendo tudo, fala, mas daquele jeito que ele está fazendo ali, não é o certo é o jeito que eu faço. Diz que é pelos frutos que conhecereis, mas questiona até os bons frutos dos outros. Lembra disso. O que nós lemos na palavra de Deus é, se este ou aquele está oferecendo um sacrifício pela metade, uma prática de fé que não é real, Deus é quem trará juízo no seu tempo. Faça você a sua parte, faça você a diferença. Olha só o que nos diz em Malaquias, no capítulo 1, verso 10. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo no meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? 1 Coríntios 3, versos 16 e 17, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Sabe como que eu entendo essa parte? É como se Deus quisesse trazer para a minha vida hoje, diferente só do que foi naquele contexto, daquele momento, aonde eles iam até o templo. Então, quando fala fechar as portas do templo, é porque aquele era o local onde existia a Arca da Aliança, onde tinha a presença de Deus. Mas a partir do momento que eu e você experimentamos a graça em Jesus, o valor e o amor de Jesus revelado na cruz, reconhecemos os nossos pecados, e o Espírito Santo do Senhor passa a habitar em nosso coração, nós somos selados pela presença do Espírito Santo. O templo não é mais esse local que nós estamos. É você. Se for para eu ficar oferecendo um culto ao Senhor, através da minha vida, que hoje é o templo do Espírito Santo, pela metade,
era melhor não oferecer nada. É isso que a palavra de Deus diz. Ou ele é o primeiro, ou não é nada. A palavra de Deus diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que for além disso é o quê? Procedência maligna. Quando desprezamos e desonramos a Deus com nossa vida, que é o templo do Espírito Santo, oferecendo sacrifícios factícios, como culto, sem darmos conta da nossa consciência, este pode ser um sinal que nós estamos dando passos para desgastar de maneira imperceptível a nossa fé. Aí talvez a gente comece a viver aquilo que eles também estavam vivendo. O rito, a religiosidade, está tudo bem, tudo certo. A única coisa é que eu não estou recebendo tudo o que eu queria. Deus não responde a hora que eu quero, não fala a hora que eu preciso, não me ama do tanto que eu quero, Deus não me dá todos os bens que eu quero possuir. Cuidado, querido. Cuidado. E por último aqui, o terceiro sinal de desgaste da nossa fé é quando questionamos o atributo moral de Deus, que é a sua justiça. Deus, ele é justo. Olha que nos diz no capítulo 3, do versos 13 a 18. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam o que temos falado contra ti. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Agora, o profeta ele retorna para uma questão tão importante, que era o do julgamento, mas num nível muito mais profundo. Ele mostra que há uma diferença fundamental entre alguém que serve a Deus e alguém que não serve. Não só aqui e agora, mas também diante do grande tribunal de Deus, que um dia todos nós iremos passar. Todos nós. Os sentimentos que carregamos de injustiça e desigualdades, elas estão sendo estudadas naquele momento do julgamento final. Quando inocência e culpa serão reveladas, e as oportunidades que foram dadas e perdidas, que não foram percebidas, também haverão terminado. E aí alguns perguntam, para que continuar então com as formas da lei cerimonial? Era isso que eles estavam falando. Para quê? É inútil servir a Deus. E a opinião deles aqui estava perigosamente perto da conclusão que o culto a Yahvé podia muito bem ser interrompido. Vamos parar. Inútil é servir a Deus. Servir a Yahvé foi colocado só como uma base comercial. Só isso. Se não resultasse em prosperidade material, podia deixar de adorar a Deus. Não estou recebendo nada na minha vida material. Poxa, abri mão de tantas coisas, renunciei tantas coisas, renunciei. E não recebi nada de concreto. Então é melhor parar. É melhor deixar de adorar a Deus e servir a Ele. Um perigo, queridos. O desânimo ele é genuíno porque os que desafiam a Deus, e aí os soberbos parecem estar em segurança.
E aí a gente começa a olhar à nossa volta e ver que as pessoas que estão à nossa volta, que fazem tudo errado, parece que estão melhor do que a gente. E a gente fala assim, está vendo? O que adianta eu continuar pagando o preço para caminhar com Jesus, se quem está lá? E aí você começa a questionar a justiça de Deus. Você começa a questionar aquele Deus que é justo, e esse é um atributo moral dele, ele não muda. No tempo dele, no momento certo, ele age, porque ele é justo. A gente está vendo isso no nosso país agora, onde alguns achavam que estava tudo tão bem, tudo tão certinho, não, maravilha, não, dá até para ganhar mais um pouquinho aí, dá para ganhar mais uns 2 bilhões ali e tal, e de repente, o salmista viveu isso. O Salmo 73, eu não vou ler todo o Salmo, você pode ler depois na sua casa. O salmista estava questionando todas essas questões. Por que que o orgulhoso tem o melhor colar? Por que que eles se vestem de violência? Por que do sentimento deles brotam assim, a maldade? As suas mentes, elas transbordam maquinações, eles zombam e falam com más intenções, e mesmo assim prosperam. E é interessante que o mesmo sentimento que começou a bater no coração de Davi, que estava acontecendo naquela época com o povo de Judá, é o mesmo sentimento que muitas vezes bate no seu coração e no meu coração. Será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena algumas opressões que a gente tem que enfrentar? Algumas provações que a gente passa? Será que vale a pena? Parece que não muda. Será que Deus realmente está me vendo? Será que Ele realmente é justo? Mas aí, queridos, quando nós começamos a deixar essas coisas entrar no nosso coração, a nossa fé vai sendo abalada, e ela vai se desgastando, e a gente esquece que Deus continua sendo justo, e que Ele também vai agir com justiça naquilo que nós agimos errado. E aí a grande tentação é que o inimigo nos leva a dar passos de fazer aquilo que era o contrário à vontade de Deus para a gente. E a gente começa a achar que aquilo sim também é o certo, é o meu prazer, é a minha vida, são as minhas decisões, são as minhas escolhas. Mas daí sempre entra uma ação de Deus tão preciosa e, mesmo com tudo isso, aquele Deus que eles estavam questionando se realmente os amava, aquele Deus que eles estavam questionando e que não percebiam, que estavam desonrando a Ele, que estavam desprezando a Ele, aquele mesmo Deus que eles estavam falando assim, não é possível que Ele seja justo. Esse mesmo Deus diz assim: depois daquele dia, os que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros. Por quê? Mesmo no meio de toda aquela multidão, ainda existiam alguns poucos, que temiam ao Senhor. E os olhos do Senhor que estão em toda parte, e os olhos do Senhor que estão olhando todas as pessoas, e o olhar dele que está voltado para a minha vida e para a sua vida aqui nesse momento, ele olha e fala assim: ainda existem ali alguns poucos que temem, e que eu estou ouvindo o que eles estão falando. É o que o texto diz: depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouvia com atenção. Esse mesmo Deus que era questionado no amor, na justiça, e que era desprezado e desonrado, olha para estes e diz assim: foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. E aí diz o Senhor: eles serão o meu tesouro
pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em poucas palavras, seu conforto é que Deus sabe e cuida. Os que temiam ao Senhor não são necessariamente pessoas diferentes das que estavam se lamentando, mas elas ainda guardavam no seu coração o temor ao Senhor. Elas aguardavam no seu coração o desejo de falar assim: Deus, nós estamos confusos, mas nós queremos ainda fazer o que é certo. Nos ajuda a continuar persistindo na nossa fé, confiando e fazendo o que é certo. No final do Salmo 73 também, Davi fala assim: depois que eu questionei todas estas coisas, eu vi o amor do Senhor, eu vi a sua justiça acontecendo, e eu percebi que o Senhor é o meu consolo, eu percebi que o Senhor é o meu refúgio, que o Senhor é a minha fortaleza, eu percebi que eu posso bem dizer o seu nome, porque o Senhor é fiel e justo. Queridos, a palavra profética nesse capítulo tem uma expressão muito especial: no dia em que eu agir, eles serão meu tesouro pessoal. E não para aí, eu terei compaixão deles. O privilégio de que Deus os fará desfrutar e torná-los propriedade sua. O propósito com o qual Deus tinha escolhido um povo está quase se cumprindo também nessa palavra desse profeta. O dia virá quando Deus vai agir com a justiça, e essa justiça, ela vai ser completa. É Deus justo agindo na hora certa, porque aqueles que o temiam estavam cobertos pelas suas asas, e aqueles que o temiam e conversavam entre si, Deus estava ouvindo a conversa deles. Eu queria fechar aqui dizendo a você que nós somos um tesouro pessoal de Deus. Se você no seu coração tem Deus em primeiro lugar, querido, Jesus é o Senhor da sua vida, e você caminha no temor ao Senhor, não é ser santo porque eu sou melhor que ninguém, não, caminhar no temor ao Senhor. Você é visto por Ele como um tesouro pessoal. Inclusive, mesmo antes das palavras chegarem aos nossos lábios, Ele já as conhece no nosso coração. Ele não precisaria nem ver a gente conversando com ninguém. Só dele ver a verdade que existe em nós, e nós chegarmos diante dele com a nossa inteireza, integridade, a nossa fragilidade, a nossa limitação, chegarmos diante dele com os nossos pecados, com as nossas culpas, com os nossos erros, chegar e falar assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu não quero deixar a minha fé se desgastar, eu não quero questionar aquilo que eu sei que o Senhor é, e que eu já vivi na história, e que eu já experimentei na minha vida as marcas de amor e de graça do Senhor. Eu não quero perder isso, eu quero continuar tendo a esperança viva de que o Senhor é o meu Deus. Existem momentos, queridos, que o posicionamento e a decisão de nós cedermos é a maior confrontação que a gente vive. E hoje aqui, se o teu questionamento é: não tenho visto evidências do amor de Deus, para de questionar. Ele diz: eu sempre te amei. Quem foi perdendo o foco foi você, quem foi se distanciando foi você. Quem quis em alguns momentos fazer do seu jeito foi você, mas eu sempre te amei. Se o teu questionamento aqui é: eu tenho oferecido sacrifício, um estilo de vida que não condiz com a minha palavra, eu tenho oferecido minha vida, meu corpo, como templo do Espírito Santo, de forma que eu estou desonrando.
E se o Espírito Santo falou isso ao seu coração e você está questionando agora, então como que eu faço para voltar? Porque foi o que esse povo perguntou, como nós voltaremos? É tão simples, querido. Coloque Ele em primeiro lugar novamente. Peça a Ele, Senhor, perdoa dos meus pecados, perdoa do que está acontecendo aqui dentro de mim. Eu quero que o meu corpo, como templo do Espírito Santo do Senhor, continue honrando o seu nome. Que quando o teu olhar estiver para mim, no meio de uma multidão, o Senhor não pode falar assim, olha, eu acho que eu consigo encontrar um ali que está se esforçando para me temer. Se o seu questionamento tem sido, eu não estou percebendo mais a diferença em servi-lo e na sua justiça. Pare de questionar, querido. Porque Ele continua sendo justo e fiel. Eu queria orar com você. E nessa oração eu queria convidar assim você a se colocar em pé agora, todos que estão aqui. Porque enquanto eu meditava nessa palavra, o maior desafio para a minha vida, e que eu fiquei com meu coração ardendo de desejo, que pudesse ser também algo para o seu coração, é que cada dia a gente pudesse se posicionar assim, Senhor, eu vou continuar com foco em Ti, pagando um preço, para que nada desgaste a minha fé. Eu não quero perder o que o Senhor tem para mim. Eu quero continuar tendo esse sentimento de que eu sou um tesouro pessoal do Senhor. A palavra de Deus nos diz que um coração contrito o Senhor jamais despreza. Então, se nessa manhã aqui, de alguma maneira, o Espírito Santo falou ao seu coração, querido, eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Mas como aquele sacrifício que a gente leu ali, em vez de querer receber por inteiro e entregar pela metade, faz diferente. Entrega por inteiro e deixa que Ele cuida de tudo. Se é na justiça, fala, Senhor, eu estou entregando por inteiro. Se é precisando experimentar o amor dEle, em nome de Jesus, que você sinta constrangido nessa manhã, pelo amor do Senhor. Que você saia daqui essa manhã disposto a se avaliar, a se examinar. E quem sabe escolhas erradas que você fez e que você continua mantendo, e que o inimigo aprisiona. Sabe aquelas escolhas erradas que a gente faz, o inimigo aprisiona, a gente vai tentando se libertar e parece que é tão complicado. Você sair daqui e falar assim, Senhor, eu não sei ainda como vai ser, mas não deixa a minha fé me desgastar. Eu quero viver o que o Senhor tem, me ajuda, me ajuda. Eu clamo a Ti, me ajuda. Se é isso, querido, a gente vai orar juntos. Porque eu sei que muitas dessas coisas, elas não acontecem com A, com B, com C, com um grupo só. Muitas dessas acontecem com todos nós que estamos aqui. Aí todos nós precisamos chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, além do culto que a gente oferece a Ti com o nosso corpo, que é o templo do Senhor, esse culto que a gente oferece em comunidade aqui, eu não quero mais que seja só um ritual na minha vida. Eu quero sair da minha casa com alegria, falando assim, Senhor, eu estou indo celebrar o Teu nome. Senhor, estou indo entregar minha vida ao Senhor mais uma vez, por inteiro, como um sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é um culto racional. A minha oração é para que todas as vezes que nós nos reunimos em casa, estivermos sozinhos na presença de Deus, a gente não o desonre e não o despreze, mas entregue um sacrifício por inteiro de adoração a Ele. Você concorda da gente orar assim? Vamos orar então. Pai querido,
aquilo que é do Senhor para a gente, mexe com a gente, porque nos leva a nos aproximar ainda mais do teu propósito. E o que eu disse aqui, Pai, não são só palavras minhas, são o que eu creio no meu coração. Mas a ação, eu sei que a plenitude, o poder e a autoridade está somente no Senhor para fazer isso. Então, se existem pessoas aqui que estão precisando experimentar de novo esse amor do Senhor, porque estão dizendo que não têm visto mais as evidências do teu amor, talvez porque eles não têm mais olhado para o passado, de tantas coisas que o Senhor já fez, mas porque estão precisando disso hoje, a tua palavra nos diz que o amor do Senhor constrange o coração. Então derrama do teu amor. Se o sentimento é de que o Senhor não tem sido justo, revela a sua justiça, dá sinais da sua justiça. Mas eu sei que todas essas coisas, elas só são também sensíveis ao nosso coração, perceptíveis na nossa fé, se nós estivermos caminhando nos nossos atos de vida com temor ao Senhor em tudo o que nós fazemos. Eu quero, Pai, na minha vida, viver cada vez mais esse temor ao Senhor. Me ajuda. Ajuda cada um aqui que o Espírito Santo do Senhor mostrou, revelou pecados, falou o que está acontecendo, falou o que não está agradando, deixou claro que isso tem desprezado e desonrado a Ti. Ah, Pai querido, entra agora também com Teu amor perdoador, cura para o coração, perdão dos pecados, e que seja um alívio para a alma, não só um culto, como se nós despejássemos coisas aqui, saíssemos bem e continuássemos a praticar as mesmas coisas, mas que saíssemos temendo ao Senhor e transformados de dentro para fora. Que a Tua palavra continue falando ao nosso coração em todo o tempo. É aquilo que oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Diz para quem está pertinho de você assim, ó, você é tesouro pessoal de Deus. Isso, para quem está à frente e atrás, diga assim, você é tesouro pessoal de Deus. Amém. Querido, vai na graça do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana e que sejam tempos preciosos na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe.